Os irmãos vão encontrando, vão ficando sobre os vossos pés, para fazer o tempo, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos não esperem nada de mim, porque eu sou o vaso pequeno, faz o que Deus quer melhor, que Deus pula a minha boca, nos meus lábios, com certeza nesta noite sairá, porque quando ele manda, está mandado. Quando ele usa um profeta para falar na terra, aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 11 até o 13. Quem comprou, diga assim, amém? Vamos estar assim, leve. Então me disse, filho do homem, a estes ossos, são toda a casa de Israel. Eles que dizem, os nossos ossos pecaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor, pois abri as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Só para Aleluia. Esta noite estamos diante de uma palavra inerrante. A palavra que sem sombra de dúvida ela não erra. É uma palavra fortíssima, a qual o Senhor nos concede nesta noite de estar assim ouvindo, a qual o Senhor nos concede nesta noite de estar ministrando. A palavra, louvado seja o nome do Senhor, sem sombra de dúvida, que tem o poder para ressuscitar quem está morto, tem poder para ressuscitar também quem está morto espiritualmente, louvado seja o nome do Cordeiro. Estamos diante de uma palavra ao qual Deus levantou um profeta, conhecido como Ezequiel, e Espírito do Senhor leva ele até um vale de ossos secos, ao qual havia muitos ossos, não estavam tão secos, diz a Bíblia Sagrada, mas estavam sequíssimos, ao ponto até mesmo de virar bola, louvado seja o nome do Cordeiro. E quando termina aquele profeta para levar até aquele lugar, o profeta mediante a voz do Senhor, em momento algum, quando o Senhor pergunta a ele se aquele vaso de ossos poderia reviver, em momento algum ele levanta sua voz e diz, eu posso, Senhor. Ele vem a humilhar o seu coração e dizer, Senhor, tu sabes, louvado seja o nome do Cordeiro. Nos dias que nós vivenciamos diante a muitas pessoas, várias características, quando ele abre a boca para falar que ele pode fazer o que ele é, o que eu posso, o que eu faço, ele está enganado, porque se a presença do Espírito Santo, você não tomou nada diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Deus leva Ezequiel até aquele vale, louvado seja o nome do Senhor. Ali havia pessoas que morreram em mortes sangrentas, ao qual diz a Bíblia que naquele lugar, aquele vale, havia muitas pessoas que perderam a sua esperança, pessoas que tinham projetos tratados de sua vida, que perderam o momento de chegar a perder a sua vida naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não dá a resposta em dizer que há dois tipos de morte. A primeira morte é a morte carnal. Louvado seja o nome do Cordeiro. No livro do nosso irmão, do Deus Lucas, capítulo 7, versículo 11, onde ele diz a Santa Escritura que havia uma mulher conhecida como a viúva de Naim. Diz a Bíblia que quando o Senhor sai daquele lugar e vai até a cidade de Naim, ao chegar na porta daquela cidade, havia um cortejo, ou quer dizer, havia um velório onde estava para sair um enterro naquele momento. Aquela mulher tinha um filho único, louvado seja o nome do Senhor. Ele não sabia que aquela mulher estava arrasada no seu coração. Aquela mulher estava passando pelo deserto, onde ninguém poderia ajudar ela naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas onde Jesus chega, onde Deus fala com sua voz, todos têm que ressuscitar, todos têm que retornar novamente sobre a vida do seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher estava derramando suas lágrimas. Então o Senhor chega até aquela mulher e pergunta porque ela estava a chorar. Então aquela mulher passa a sua dor, o seu lamento para o Senhor Jesus. E ele olhando para ela responde, não chore, mulher. Então Jesus chega até aquele caixão e diz, jovem, levanta-te e anda. Diz a Bíblia que
que Jesus tinha um amigo muito íntimo da sua parte, que se chamava Lázaro. Aquele homem estava muito enfermo e chegaram a morrer naquele momento. Louvado seja o nome do Cordeiro. Jesus estava fazendo a obra do outro lado. Então, quando chega para os ouvidos que seu amigo já era morto, Jesus sai e vai encontrar o seu amigo. E também na Sagrada que Jesus pergunta para Lázaro onde estava aquele homem enterrado. Louvado seja o nome do Cordeiro. Então leva Jesus até o sepulcro onde se encontrava Lázaro. Então o Senhor olhando, ele ora ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Se põe a pequeno diante do seu pai e diz: Lázaro, sai para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele morto naquele momento deu ouvido à voz do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Cordeiro. Seja o nome do Senhor, que era o sinal da morte carnal. A segunda morte diz a Bíblia, a morte espiritual. É a morte quando o homem não está morto, mas para Cristo ele está, porque quando o homem está no pecado, quando ele está pecando, quando ele não ouve mais a voz do Deus Altíssimo, ele não é morto carnalmente, mas sim espiritualmente. Diz lá no livro de Neemias, capítulo 8 em diante, que quando foram queimadas as portas de Jerusalém, o povo não queria mais adorar Deus Todo-Poderoso. Só levava a vida em se mostrar diante de imagem e escultura. Só pecava para viver em pecado. Aleluia. Aquele povo estava todo espiritualmente. Por que, igreja? Porque não estava mais ouvindo a voz de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Cordeiro. Mas quando o sacerdote entra e conta um livro no conteúdo, 5 livros da Bíblia Sagrada, que leva até a praça que começa a ler aquele livro, diz a Bíblia Sagrada que houve um grande choro no meio do povo de Israel. Mas um choro de alegria, porque naquele momento, objetivamente espiritual, o povo começou a sentir a graça de Deus, uma santidade do Senhor, aquilo do ouvido, e disseram: sabe, Senhor, Deus não chegou, aleluia. E quando a Bíblia fala que naquele vale havia muitos ossos, louvado seja o nome do Senhor, ossos sequíssimos, aquele vale estava no período de morte carnal. Ali os sonhos que foram perdidos, projetos, louvado seja o nome do Senhor, Deus está sendo a vida do crente. Há muitos no dia crente como Moisés, que já perderam seus projetos, os seus sonhos, aleluia. Muitos que tinham projeto de ser pregador, já não sonham mais com esse projeto, está no deserto, está no vale, só você quer que seja nessa noite. O mesmo Deus que é o projeto de Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor Deus Altíssimo. Mas quando Deus promete nas nossas vidas, quando Deus promete, Ele garante. Quando Deus promete na sua vida uma bênção espiritual, uma bênção material, vai ter que se cumprir. Mesmo o inimigo não querendo, vai se cumprir, ele vai ter que dar sua vitória, porque é Deus que vai te dar. Eu vejo que o inimigo, Satanás, no povo está dizendo: acabei com o povo israelita, já era, não tem mais jeito, louvado seja o nome do Cordeiro. Mas Deus estava ali lá em cima dizendo: na hora certa, eu levanto o profeta e vou levantar a nação novamente. E diz: filho do homem, acaso esse sol foi a casa da casa de Israel pode receber? Ele diz: só o Senhor tu sabes.